O quão rápido uma estrutura social cai. Depois de uma grande catástrofe, quanto tempo leva para toda a sociedade se desfazer? Para o mundo entrar em caos completo? Quanto tempo será que leva? Fico assim na cabeça. Olá pessoas, eu sou a Tainá e esse é o Taí e hoje a gente vai fazer uma resenha. E eu vou começar essa resenha te falando da sinopse desse livro. Durante a noite, um grande mal foi lançado contra todo o planeta. Ele rastejou e abocanhou cada recôndito das cidades e do campo, cada metro de superfície existente, penetrando em casas e edifícios, casebres e mansões, sem pedir permissão a ninguém. A primeira consequência foi percebida quando metade das pessoas adormecidas, após aquela noite, simplesmente não acordou mais. Não estavam mortos, mas capturados por um sono profundo, aterrador e inexplicável. Assistimos inquietos ao flagelo desse evento caótico, através da dor e desespero de pessoas de todos os cantos tentando, mais do que compreender, salvar seus familiares e amigos. A segunda tormenta foi descobrir que celulares, telefones, internet ou rádio, qualquer meio de comunicação, não funcionava mais. Havia a sensação crescente de que o planeta inteiro tinha se tornado uma ilha, assaltado por algo maligno e até então inexplicável. Não era possível se comunicar com outras pessoas, nem receber notícias por aplicativos ou pela TV. Estavam lançados às sombras sem imaginar que aquilo era só o começo de um mergulho sombrio no fim do mundo como o conhecemos, cercados por desesperança, pânico e vampiros. Eu caguei nas calças. Irmão, se essa sinopse não te convence a ler esse livro, eu não sei o que vai. Mas eu prometo tentar, com muito afinco. A Noite Maldita foi lançada em 2013. Eu não sei exatamente o mês, mas em 2013. E ele é um livro que, na verdade, faz parte, né, de uma duologia até então momento, que é As Crônicas de Fim do Mundo, que são histórias que antecedem uma outra saga do André Bianco, que se chama Vampiro Rei. Vampiro Rei é uma saga muito antiga do André Bianco, tipo assim, lá do início dos anos 2000, que conta 30 anos no futuro desse momento aqui. Então, As Crônicas de Fim do Mundo contam o início do fim, enquanto o Vampiro Rei se passa 30 anos depois que tudo isso aconteceu. E nesse livro a gente vai ter alguns personagens muito importantes. Eu não chamaria ninguém de fato de protagonista, porque a gente tem pelo menos 2 personagens que se assemelham muito a esse local de protagonista da história, que passam muito tempo impulsionando a história a seguir em frente. Mas se fosse para determinar apenas um deles, eu diria que o protagonista é o Sargento Cássio Porto. É o que mais a gente acompanha por mais tempo, mais que a gente acompanha todos os outros quase. Mas a gente também tem ali lado a lado com o Cássio a promotora Raquel. Outra coisa importante de eu dizer pra vocês é que aqui nesse livro a gente não tem romance. A gente até tem possíveis casais, possíveis coisas que se assemelham a casais, possíveis romances acontecendo ali ao longo da trama, possíveis affairs, possíveis pessoas que talvez se gostem um pouquinho, talvez pode acontecer alguma coisa mais lá pra frente, mas nada disso é o foco. Não existe romance aqui, não tem foco em romance, em desenvolvimento de relação romântica. Tem desenvolvimento de relações. E esses desenvolvimentos de relações, meu irmão, são muito boas, muito bem feitas. Mas romance em si não é uma coisa que o livro trata. E mesmo quando ele trata de um possível quesinho de romance, é uma coisa muito orgânica, muito natural, como acontece de fato na vida real. Então não é uma coisa forçada, não é uma coisa impulsionada. É que, se acontecer, acredito muito que o André Bianco talvez trabalhe assim, né? O André Bianco é o autor, que ele deixa o livro levar como deve acontecer, entendeu? Tipo, ele sabe o final, mas ele deixa o livro levar como as coisas se desenvolvem. E as coisas se desenvolvem muito, muito naturalmente aqui. Então, se acontecer, vai ser assim mais pra frente e vai ser com bastante calma e organicidade. Mas vamos para o que o livro de fato trata. Como esse livro ele é dividido em manhãs, dias e noites, eu vou dividir essa resenha da mesma maneira, beleza? Porque assim eu consigo falar de todos os núcleos. Como a gente tem muitos núcleos de personagens aqui,
é difícil te falar de uma coisa geral. E eu também não quero te contar a história, porque eu, de fato, quero que você leia esse livro. Então, eu vou falar de cada um desses momentos separadamente para poder conseguir te falar sobre cada um desses núcleos e cada um desses personagens e te explicar da trama, te falar o que eu acho de positivo, que tem de muito positivo nesse livro. E também poder te falar os pontos negativos. Por isso eu vou dividir, assim como o livro é dividido, em manhãs, dias e noites. Exatamente como é feito. O livro começa na primeira noite e a gente começa a primeira noite já acompanhando a promotora Raquel. A promotora Raquel, ela tem 2 filhos. Ela tem 2 filhos, um adolescente e uma criança. E ela é uma promotora muito conhecida na cidade, né? Porque ela tá ali num julgamento, digamos que o julgamento do século no Brasil, sabe? Ela tá sendo tá envolvida num grande julgamento de um grande bandido do Brasil, de São Paulo, né? Porque isso se passa em São Paulo. A gente começa acompanhando ela, vai nos apresentar quem ela é, vai nos apresentar quem os filhos dela são, vai nos apresentar todo o entorno dela e mais ou menos nos situar em como é que é essa sociedade, que é a sociedade brasileira ali em meados dos anos 2000, assim, com aquela tecnologia dos anos 2000. Então é mais para você se situar com isso. Logo no início, já a promotora Raquel ela já sai de cena e a gente passa a acompanhar os filhos dela, né? A promotora ela vai lá pro julgamento e a gente fica com os filhos dela na casa dela. E essas crianças, assim, elas nos acompanham em todo o restante da primeira noite. Não é tão interessante assim esse núcleo, é mais pra gente entender o que acontece na vida desses personagens e quem são eles exatamente. Mas não é tão importante assim. Portanto que é um pedaço muito pequeno. A primeira noite passa muito rápido. E também é um momento pra gente, né, internalizar aquele fator de que não temos mais comunicação. Porque aqui nessa primeira noite que a gente se situa nesse fato, né? A gente tá ali, tem ali 2 núcleos, né? O núcleo dos filhos da Raquel e o núcleo de um grupo de bandidos. E esses 2 núcleos é o que nos mostra que tem algo de errado com a tecnologia, né? Os filhos da Raquel estão assistindo uma TV e aí percebem que a TV sai fora do ar do nada, né? E aí logo em seguida percebem que os telefones já não funcionam. Os rádios já não funcionam. E esses bandidos que estão ali se organizando para cometer um crime, também eles não conseguem se comunicar com o restante do grupo, né? Para saber se tá tudo certo. Então, a gente vai criando já essa tensão aí de falta de comunicação. Entende? Então, nisso. E é muito bom também essa primeira noite, porque a gente já começa a entender um mecanismo que o André Bianco usa muito, que é a construção de tensão dele. Ele constrói a tensão do início ao fim da noite, né? Do dia e da noite. Do início ao fim, assim. Você começa ali tranquilo, você tá entendendo, tá compreendendo como aquilo funciona. E a tensão vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Até o momento que aquele núcleo ali, aquele arco acaba. Ele se encerra com a tensão lá em cima, entendeu? Então é um momento assim que acaba sem você saber o que vai acontecer, mas você querendo saber o que vai acontecer. É uma coisa que te mantém o tempo todo engajada na literatura, né? No livro. Não é uma coisa exclusiva dessa primeira noite, é uma coisa que acontece em todas as diferentes partes desse livro. Em todas elas. Seja curtas ou sejam pequenas, acontece em todas elas. Essa construção de tensão que começa pequenininha no início e vai gradativamente aumentando. Então essa primeira noite acaba aí, nesse ápice de tensão, e a gente já passa pro primeiro dia, primeira manhã, e já passa a acompanhar um outro núcleo de personagens, né? A Raquel e os filhos dela são meio que deixados de lado, os bandidos um pouquinho também deixados de lado, e a gente passa a acompanhar outros personagens que são tão importantes para essa trama quanto todo o resto. De verdade, aqui eu acho que basicamente todo mundo é muito importante. Não tem um personagem que eu virar pra você e falar assim, nossa, esse personagem aqui, foda-se. Não, realmente não tem. Acho que todos eles te contam alguma coisa muito específica, te fazem entender algo muito, muito específico sobre aquela situação toda. Então não tem nenhum personagem que seja um tanto faz, tanto fez. Todo mundo muito importante aqui. Mas, na primeira manhã, a gente começa já acompanhando o Sargento Cássio Porto, né? É no final da primeira noite
início da primeira manhã. E aqui, o sargento, ele... A parte que inicia com ele é a parte, acho que talvez, mais incrível desse livro, na minha opinião. Porque é o início. Realmente, o início da sociedade entrando no caos. Porque lá na primeira noite, a gente teve, claro, a queda da tecnologia, a gente teve um problema aqui com 2 núcleos de personagens, a gente teve coisas acontecendo que aumentaram a tensão, que deixaram a gente preocupado, mas a gente não conseguiu analisar a sociedade em si. Com o Cássio a gente consegue. Porque, primeiro, ele é um sargento, então ele é um policial, e ele tem essa capacidade, esse olhar treinado, para conseguir visualizar na população, no cotidiano, pequenas coisas fora do lugar. Coisas que talvez a gente, como pessoas normais, seguindo o nosso dia para o trabalho, para a escola, para a faculdade, a gente não perceberia. Mas o Cássio, sendo um policial, percebe. Então, o Cássio começa ali seu dia normalmente, um dia extremamente comum. Ele acorda pela manhã, ele toma seu banho, ele fica puto porque o despertador despertou e ele tava cansado ainda. Ele fica, nossa, não aguento mais ouvir esse despertador. Nossa, não aguento mais ter que acordar pra ir trabalhar. Tudo isso. Ele acorda muito cedo, então ainda é noite quando ele sai de casa. E esse caminho que ele percorre da casa dele até o trabalho dele, a gente vai vendo gradativamente as coisas acontecendo. A gente vai ver o sargento, né, o Cássio, saindo de sua casa, notando que as pessoas que ele encontra quase todos os dias ali nesse percurso que ele percorre da casa dele até o ponto de ônibus, as pessoas que ele encontra no ponto de ônibus, as pessoas que ele encontra no ônibus mesmo, algumas delas simplesmente não estão ali, por algum motivo, ele já acha isso estranho. Ele vai perceber no rosto das pessoas uma certa preocupação, uma tensão no ar, uma coisa assim que parece que as pessoas não estão muito confortáveis, sabe, naquela manhã. As pessoas estão um pouco esquisitas. Conforme esse ônibus vai andando pela cidade, ele vai notando lojas fechadas, hospitais fechados, talvez. Ele nota ali postos de gasolina que não estão abertos, cartazes falando, não aceitamos cartão, hoje apenas em dinheiro. Ele vai vendo o trânsito parado, as pessoas preocupadas, as pessoas carregando outras pessoas no colo, na rua. Ele vai notando essas coisas, ouvindo conversas dentro do ônibus. E tudo isso vai construindo uma tensão dentro da gente. Porque assim como o Cássio está confuso, a gente também começa a ficar confuso. Por mais que a gente já saiba a premissa do livro, né? Porque tá no sinopse, afinal de contas. Mas a gente começa a ficar... Então chega no momento ali que o Cássio percebe que lá no horizonte, do outro lado da cidade, tem pontos de fumaça. E ele começa a achar aquilo muito estranho, né? Quando ele olha as lojas fechadas, ele até pensa assim, nossa, será que hoje é feriado e eu não me lembro? Será que aconteceu alguma coisa? Foi para as lojas não estarem abertas? Porque para mim era um dia normal. Tudo isso, assim. E ele começa a ouvir a conversa dos outros dentro do ônibus, e aquilo vai botando uma pulguinha atrás da orelha dele. Ele vai pensando, tem algo muito estranho aqui. Quando o ônibus para na ponte e não anda mais, porque o trânsito está completamente parado, que ele desce e vai caminhando pela cidade. Pra mim, é assim, eu tive a sensação que me parece o início de um apocalipse realmente. Digamos assim, lá em The Walking Dead, quando a gente vê o início do apocalipse, lá em The Last of Us, a série principalmente, quando a gente vê o início do apocalipse, Guerra Mundial Z, que também tem, Eu Sou a Lenda, ou Um Lugar Silencioso também tem, Um Lugar Silencioso 2 também tem o início do apocalipse. Tudo isso a gente vê o descontrole já, né? O caos. Um agente pro caos, assim, muito específico, muito rápido. Então é um caos que se instala muito rápido. Aqui a gente tem um caos que se instala muito devagar. Então a gente consegue ver gradativamente essa sociedade caindo e as coisas ficando estranhas. Quando o Cássio chega lá no pelotão dele, a gente consegue notar o caos se instalando dentro da polícia, né? Assim, tipo, a coisa saindo do controle, porque a gente percebe que o próprio chefe de departamento ali, ele não faz ideia do que tá acontecendo, ele não tem instrução nenhuma, ele não tem nada. Só que tudo isso tá acontecendo no Brasil. Então, em São Paulo, é uma coisa que eu consigo visualizar perfeitamente.
perfeitamente. O ônibus parado na ponte, a cidade pegando fogo, as pessoas andando pelas ruas. Eu imagino isso perfeitamente. É uma construção de tensão muito bem feita. Principalmente nessa parte. Eu acho que essa aqui é a melhor construção de tensão que eu já li na minha vida. E olha que eu gosto muito desses contextos de final de mundo, de apocalipse, de guerra, muito mesmo. Mas essa aqui eu acho que foi a melhor que eu já li. Assim, o melhor que eu já tive contato, esse início. Eu acho que muito porque se passa no Brasil. E outra coisa que me encanta muito nesse livro é o fato de que é uma história que se passa no Brasil, escrito por um brasileiro que se passa no Brasil, com personagens brasileiros que falam português. E, pra melhorar tudo, eles não só falam português, eles falam brasileiro, ok? É a gíria brasileira, é a conotação brasileira, é a maneira de se expressar brasileira, é a cultura brasileira. Isso eu acho sensacional. Porque eu tô muito acostumada a ler muitos livros brasileiros, né? Principalmente de autores independentes, que eu acho que a gente tem que incentivar sim. Mas grande parte desses livros brasileiros que se passam no Brasil ou com personagens brasileiros, os personagens simplesmente não parecem brasileiros. Não parecem brasileiros. Ou eles passam no Brasil, e aí você parece que é um Brasil europeu, assim, porque realmente não parece o Brasil. Ou são personagens que não estão no Brasil e em nenhum momento eles falam português. Ou quando falam português, eles não falam brasileiro, mesmo eles sendo brasileiros, entendeu? Tipo, não tem a cultura, não tem o peso da nossa história. E é muito triste, porque me passa muito uma vibe de vira-lata, sabe? De síndrome do vira-lata. Porque a gente olha pro de fora com esse olhar engrandecedor de coisa mais linda. E o Brasil é extremamente rico, principalmente na fala, entende? No vocabulário. O vocabulário brasileiro é belíssimo. Ele, assim, é incrível para se escrever, para se usar ele, para se brincar com ele. E o André Bianco, ele faz isso não só com os personagens sendo de fato brasileiros e sendo realmente culturalmente brasileiros, mas ele usa o vocabulário brasileiro, a língua portuguesa, muito bem usada. E ele brinca tão lindamente com a nossa língua que, assim, é delicioso de se ler. É delicioso. Eu acho que talvez seja o ponto que me conquistou no livro. Mas, seguindo em frente, a gente acompanha o Cássio realmente só até o momento que ele chega ali no seu pelotão, ali no seu local de trabalho. Porque a partir daí a gente passa a acompanhar uma enfermeira no hospital. E é muito importante, né? Essa enfermeira, ela vai ser os nossos olhos e ouvidos pra gente entender o colapso da saúde brasileira. Porque tu imagina, numa situação em que um hospital está completamente lotado, ok? Com 1/3 só dos seus funcionários, porque a maior parte deles não apareceu para trabalhar. Sem entender o que está acontecendo, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem porque as pessoas não acordam, eles realmente não sabem. E outras pessoas sentindo outros desconfortos e outras doenças que aparecendo, ou outras coisas que acontecem realmente, né? Além do caos principal, que é os adormecidos, ou as pessoas que foram, talvez, afetadas por outra coisa. Além desse caos, as outras doenças, né? Aqui a gente tem o Instituto da Criança, que tratam crianças com câncer. Então, a gente tem essas crianças para se lidar. A gente tem pessoas que passaram por cirurgias para se lidar. A gente tem várias outras coisas, além dessa pequena doença. Essa enfermeira, ela serve para nos situar nesse caos que é o sistema de saúde sem direcionamento nenhum. Porque, além de a gente estar num caos completo no Brasil, dentro dessa história, a gente ainda não tem governo para nos governar. Porque simplesmente o governo se faz mudo nesse horário. Ele se afasta, ele não diz uma palavra, ele não dá um direcionamento, ele realmente não ajuda em nada. Então, assim, são poucos funcionários dentro do sistema de saúde tentando lidar com tudo aquilo ali sem saber como lidar com tudo ali, entende? Então, é muito boa essa parte também, porque esse primeiro dia, o André, ele realmente usa
para nos situar dentro dessa nova realidade. Nos dizer como é que a polícia está lidando, como é que os hospitais estão lidando, como é que as pessoas estão lidando com as coisas na rua. Nos mostra que, por mais que as coisas não pareçam estar certas, o brasileiro, eu e você, ainda sabe que tem que acordar no outro dia e trabalhar. E vai trabalhar, mesmo que tudo esteja um caos. Então, tem tudo isso, sabe? E é muito bom essa construção do André, assim, porque é muito real com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Porque a gente faz muito essa piada de, o mundo tá acabando. Ok, mas eu tenho que trabalhar amanhã, sabe? E é exatamente isso que se faz aqui. O mundo tá acabando e as pessoas estão indo trabalhar igual no outro dia, porque elas têm que ir trabalhar. E é isso. Mas meu avô não acordou. Vou ir pra faculdade, né? Quando eu voltar, ele tá acordado. Essas coisas. Talvez ele só tenha dormido mais um pouco. Ele tá respirando, o coração tá batendo. Não tem nada estranho. Então, essas pequenas coisas da nossa sociedade que são inseridas nesse livro, que simplesmente faz tudo parecer muito mais palpável e real, simplesmente faz você realmente se sentir como se isso estivesse acontecendo. Tipo, é muito mais fácil você se transportar pra dentro de uma história quando ela dialoga com a sua realidade, né? Então, é isso. É possível você se colocar no meio dessa história. Simplesmente porque é São Paulo, uma das maiores cidades do país, num caos enorme. E você sabe como funciona o caos brasileiro. Você sabe como funciona a polícia, a saúde, a população. Você conhece a cultura, não precisam te explicar. Então, é simplesmente sensacional essa experiência. Eu não tenho como descrever de outra forma além de sensacional. E assim que inicia a segunda noite, o André constrói de novo essa tensão muito bem construída. Essa coisa de, tipo assim, pode saltar da sombra do beco, qualquer coisa agora te atacar. Só que, de novo, é a população brasileira, então as pessoas estão tentando levar uma vida normal com a esperança de que o dia de amanhã seja diferente. De que o dia de amanhã seja melhor, de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão voltar ao normal, com a sensação de, não, é só uma explosão solar, é só, sabe, vai voltar tudo normal, vai ficar tudo bem, o governo vai tomar uma atitude. Então as pessoas ainda estão tentando, né, viver essa vida, as pessoas ainda estão andando pela rua à noite. Só que é também nessa noite que elas aprendem que talvez não seja uma boa ideia você andar na rua depois que o sol se põe, né? Talvez algo realmente vai pular da sombra do beco, da esquina. E não é uma boa ideia você estar ali, no momento que ela pular. Tenso. Só tem essa palavra pra dizer. É tenso. E algo muito bom nesse livro também é que você vai não acompanhar só os humanos, né? Porque isso é um livro com vampiros. Tá na premissa que vai aparecer vampiro em algum momento. E a gente vai acompanhar a visão de algum desses vampiros. Então tem personagens aqui, desses muito importantes, que não são humanos. São vampiros. E são esses personagens que vão nos ensinar como é que se dá essa transformação, né? Como é que as pessoas aos poucos começam a se transformar, como é que são os sintomas, como é que funciona o organismo delas, como é que as coisas acontecem, como elas se sentem, como é perceber que de uma hora para outra você simplesmente não é um ser humano comum, sabe? Que você simplesmente ouve e escuta muito bem à noite, que o sol te machuca, sabe? Essas pequenas coisas que, tipo, são simplesmente magistrais, porque realmente é muito interessante você acompanhar algum desses vampiros. Não todos, tem uma outra aqui que, sinceramente, foda-se, mas quase todos eles é muito bom você tá aqui dentro da cabeça, você saber como eles se sentem por matar alguém, por simplesmente ceder à fome ou à sede. O que eles pensam, o que eles querem fazer, sabe? O que eles acham certo ou não. Qual é a visão deles dessas coisas? Muda? Será a personalidade ou não? Isso é muito bom. Você acompanhar não só os humanos tentando sobreviver, mas também os vampiros, porque no final das contas eles também estão tentando sobreviver, né? E a gente também vai acompanhar o confronto de alguns desses personagens, né? De alguns vampiros com alguns humanos. E vai ter ali a primeira vez em que eles se encontram frente a frente, pelo menos 2 deles, né, pra a gente conseguir entender como é que as coisas de fato funcionam. E com um pouco de caos e desespero, a segunda noite se encerra completamente e inicia-se assim o segundo dia. E lembra aquela frase
aquela pergunta que eu te fiz lá no início, quanto tempo é necessário para um sistema social inteiro entrar em colapso? Porque aparentemente aqui é necessário isso, 2 dias. Porque aqui nesse segundo dia é isso. É uma população completamente imersa no caos. Porque aqui de dia o problema não são os vampiros. Aqui de dia os problemas são os humanos. Certo? E o que os humanos estão dispostos a fazer no desespero? O que eles precisam fazer para que eles conseguirem sobreviver? Então, realmente é essa parte. A gente tem aqui o sargento Cássio Porto de novo. A gente vai acompanhar o sargento na cidade sendo um policial. Entende? Precisando compreender o que está acontecendo. Precisando manter o controle, ou tentar pelo menos manter algum sintoma de controle, algum sentimento de tá tudo bem. Então, ele vai andando pela cidade e a gente vai vendo o caos da cidade. E eu consigo visualizar as ruas de São Paulo imersas no caos. Tipo, com sujeira no chão, com lixo virado, com loja quebrada, com carro pegando fogo. Eu consigo visualizar perfeitamente. É incrível o quão perfeitamente eu consigo visualizar. Mas incrível mesmo. E, tipo, eu não preciso olhar uma imagem, ninguém precisa me descrever. O André simplesmente foi contando, né? O Cássio foi percorrendo seu caminho ali pelas ruas da cidade. E eu fui vendo na minha cabeça. Tipo, a coisa nitidamente, assim, sabe, pra mim. A cidade completamente imersa no caos. Os prédios pegando fogo, as pessoas desesperadas e tudo isso. Eu não precisei de visualizar, eu não precisei ver uma imagem. Porque acontece muitas vezes em que eu não consigo compreender o que o escritor está tentando me explicar. Isso acontece muito, principalmente em livros de fantasia. Muita dificuldade para conseguir visualizar o que o escritor está te explicando num livro de fantasia. Eu não sei se eu sou burra ou se simplesmente é muita coisa. É muita informação ao mesmo tempo. Aqui, o André ele não tenta te dar muita informação ao mesmo tempo, sabe? Ele vai te dando pequenos elementos. E você já conhece, você já tem na sua mente o formato de, por exemplo, o centro da cidade, de uma cidade grande qualquer, né? Aqui eu moro em Florianópolis, mas eu tenho noção do que é o centro da cidade de Florianópolis, sabe? Então, eu consigo imaginar como talvez seja o centro da cidade de São Paulo, por exemplo. Não vai ser igual de Florianópolis, mas eu consigo imaginar como é que talvez seja o centro da cidade ali. E aí eu consigo visualizar muito perfeitamente, sem que ele me encha de inúmeros detalhes que eu não vou conseguir absorver, como é que é essa cidade imersa no caos. O que é sensacional. Então ele simplesmente me fala que tem um prédio pegando fogo. E aí na minha mente tem um prédio pegando fogo numa rua de São Paulo. Ótimo, eu não preciso de mais nada do que isso, sabe? Ele pode me falar que tem loja com vidro quebrado, que tem pessoas invadindo lojas, pessoas correndo, pessoas carregando seus parentes no colo. Deu, eu não preciso de mais nada do que isso. É perfeito, é uma visualização ótima na minha cabeça. Eu queria muito, muito, muito ver uma série sobre isso, de verdade. Se algum dia forem pensar em adaptar, por favor, eu quero estar na cabine de imprensa. Porque eu quero muito ver essa série, ok? Eu sou um pouco carente de produções de boa qualidade de final do mundo. Se tivesse uma no Brasil, cara, bem adaptado. E tem tudo, né? Porque o André, além de escritor, é roteirista. Então a gente não precisa ir muito longe pra buscar um bom roteirista pra essa história. A gente pode simplesmente trazer o próprio escritor do livro para roteirizar a história dessa série. Por favor, alguém adapta. Eu tô implorando. Menos pra Netflix. Pra Netflix eu não tô implorando. Ok, Netflix? Se mantenha longe. Se mantenha longe. Garota, que você não tá fazendo coisa boa ultimamente. Então se mantenha longe. Mas HBO, Prime, Star, Globoplay. Nossa, falei errado. Globoplay. Por favor, entre em contato aí com o André. Vamos dar um jeito disso acontecer. Me chama pra ser figurante aí. Por favor. Eu posso ficar só enrolada no chão, jogada assim. Só me chama pra ser figurante. Eu vou adorar. Aqui também a gente vai voltar a acompanhar o hospital. Então, é um hospital onde tem funcionários que estão mais de 20 horas acordados, sabe? 24 horas acordados. Então, já no seu quarto, terceiro turno, extremamente cansados, com uma superlotação, sem entender o que tá acontecendo. Ninguém quer dormir, porque ainda tem isso, né?
As pessoas que estão acordadas, que viram as outras dormirem e não acordarem mais, começam a pensar, cara, eu não vou dormir. Então elas começam a se privar do sono pra tentar evitar passarem por aquilo também. Então tem toda essa problemática que é inserida muito bem aqui. E aqui no hospital, a gente tem uma cena num elevador. Uma cena num elevador, garota. É assustadora. É assustadora. Porque é um ambiente fechado já, é um ambiente claustrofóbico, né? É um ambiente difícil de você estar. E eu já li muitos livros com cenas de elevador parado. Muitos livros. Todos os livros que eu li, a cena era uma bosta. Era ruim, ok? Nesse aqui ela é perfeita. A gente tem 3 elementos dentro do elevador. A gente tem 3 pessoas dentro daquele elevador. Entendeu? A noite tá caindo. Sabe? Você sabe o que vai acontecer naquele elevador. Você sabe o que vai acontecer naquele hospital. Você já sabe o que vai acontecer naquela cidade. Ninguém precisa te contar. Você, leitor, sabe. O problema é que os personagens não. Os personagens ainda não sabem. Porque você sabe, porque você tá lendo 25 personagens ao mesmo tempo. Você tá vendo o ponto de vista de trocentas pessoas naquela cidade. A enfermeira daquele elevador, ela só tem o ponto de vista dela. Entendeu? Ela, que passou a noite inteira trancada dentro da ala, com as crianças que estavam com câncer. Com a ala infantil. Entende? Ela não sabe o que aconteceu lá fora. Ela não sabe o que acontece lá no PS. Ela não sabe o que acontece na entrada, no saguão do hospital. Nas ruas da cidade. Ela não sabe. E ela tá presa daquele elevador. E você sabe muito bem o que vai acontecer naquele elevador. Sabe? E você começa a se desesperar. Isso aqui, eu não vou categorizar como um spoiler. Porque não é um spoiler, entendeu? Você já sabe o que vai acontecer. Você tá lendo ali, você sabe o que vai acontecer. Quando aquele elevador para, você pensa, puta que pariu. Garota, você se fudeu, garota. Garota. Você se fudeu. E é tenso. É tenso, assim. Você lê o tempo todo tenso. Porque, tipo, não é uma coisa de... Ai, a personagem podia tomar uma decisão e conseguir sair dali e tudo daria certo. Não. Ela basicamente não tem o que fazer. Sabe? Até o último segundo, ela basicamente não tem o que fazer. Então você começa a se desesperar. Você começa a pensar, meu Deus, como essa garota vai sair daí, cara? Abre um buraco, sei lá, não sei, não tem buraco no teto do elevador. Você começa a tentar raciocinar alguma coisa pra dizer pra ela o que ela faz. Só que não tem o que ela fazer. Não tem. Não tem uma saída. É uma caixa de ferro. É uma caixa de ferro com a noite caindo. E ela não tá sozinha ali dentro. Aí você pensa. Ai. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Te digo isso. Nenhuma. E aí, conforme essa noite vai caindo, né? Todos os personagens que a gente acompanhou até aqui. Raquel, Cássio, filhos da Raquel, a enfermeira, os médicos, outros personagens aleatórios, né? Tipo, um adolescente lá, um idoso. Todos esses personagens que a gente foi acompanhando um pouquinho, ou um pocão. Eles vão convergindo para um mesmo local juntos, né? Então eles estão no mesmo local quando a noite cai. E essa terceira noite, irmão, pra mim é a noite mais caótica. Pra mim é a noite mais tensa. Pra mim é a noite mais difícil. Pra mim é a noite que eu mais tive medo. Que eu mais pensei, meu Deus, vai todo mundo morrer agora. É agora que vai todo mundo morrer. Eu tive medo por causa desses personagens, sabe? Eu entrei em desespero por esses personagens. Eu fiquei pensando, caraca, o que faz nessa situação? Eu não sei. Eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não consigo ter uma mísera ideia pra conseguir me salvar dessa situação. Se eu estivesse naquela situação, eu teria morrido. Eu não teria saído dali viva. Eu não teria nem saído dali. Pra começo de conversa. Né? Eu não teria tido uma mísera chance. Porque, sinceramente... Os personagens não tiveram uma mísera chance. Teve alguns que conseguiram? Teve. Mas foi muito na sorte, né? Foi muito na cagada. Isso é uma determinação que eu posso te dizer. Que foi muito na cagada eles conseguirem sobreviver àquela terceira noite. Sabe? Foi porque Deus botou a mão no ombro de cada um deles e falou, filho, comigo estarás a salvo. Porque não tem como.
Não tem como. É impossível. Impossível. Você ter sobrevivido ali era impossível. E olha que a gente tinha um batalhão da polícia. Entendeu? Que foram ninguém na situação. Ninguém, eles não estavam preparados, né? Eles não estavam preparados pra situação? Por ninguém na situação. É sensacional. Essa terceira noite, ela é sensacional. Pra mim, o ponto alto do livro. Ponto altíssimo do livro tá aqui nessa terceira noite. Por mais que tudo isso seja incrível, né? Não significa que não existem problemas, né? Porque existem, sim. Aqui é metade do livro já. Aqui a gente tá em, tipo, 50% do livro. E a gente tem defeitos notáveis, né? A gente tem personagens que são colocados ali, esquecidos no rolê. A gente tem núcleos que começam e não são acabados. Coisas que, tipo assim... Esquece isso e vida que segue, entende? Deleta da sua mente, porque não vai ser mais mencionado. Tem essas coisas, assim, que são problemas. São personagens que, tipo, não são tão cativantes. São partes que são demasiadamente longas, que não precisava tanto. Talvez, assim, é um pouco forçado. Mas nada disso compromete a tua experiência com esse livro em si. Porque esses personagens são tão cativantes conduzindo essa história, né? A maior parte deles é tão cativante conduzindo essa história que o restante, tipo, foda-se. Você continua engajado nessa leitura. Você continua, tipo, querendo ver onde é que isso vai chegar. Mesmo que seja um capítulo que tá sendo longo demais. Não precisava de tudo aquilo. Mesmo assim, você continua lendo aquilo ali, sem vontade nenhuma de pular a página, de pular a parte, de, ai meu Deus, vamos, passa rápido. Nada disso. Porque o personagem é cativante. E é muito engraçado porque eu vi uma entrevista do André Bianco falando que personagens cativantes são mais importantes do que narrativas interessantes. Que personagens cativam mais do que narrativas, né? Personagens bons personagens, eles mantêm o leitor mais engajado na leitura do que a boa narrativa. E eu concordo plenamente com ele. Porque se a gente pegar vários outros livros aí que eu já li na minha vida, que a narrativa não era tão boa, sabe? E que eu li, e que eu dei boa nota, e que eu falo muito bem. Todos esses tinham bons personagens, não boas narrativas, certo? Tipo, por exemplo, Enemies to Lovers, né? Que é um livro da Brooke Mars. É uma narrativa meio qualquer coisa, ok? É uma narrativa meio ok, beleza. Não tem nada demais aqui, ela não é incrível, ela não é super interessante, ela não é inovadora, não é uma escrita sensacional. Mas os personagens do livro são interessantes, né? Principalmente a protagonista do livro, ela é interessante de se acompanhar. E é isso que me manteve engajado naquela leitura. Não foi a narrativa, não foi o par, não foram as cenas de Hot. Não, foi a protagonista que me manteve engajada naquele livro. Vários outros livros, na verdade, da Brooke Mars sofrem dessa mesma coisa, né? Os personagens em si são muito interessantes e o que faz com que o resto da história você consiga acompanhar. Tirando Invicto. Invicto é perfeito. Invicto eu não tenho nada pra falar mal mesmo. Né? Invicto tudo é bom. A narrativa, os personagens. Todas as cenas. Eu não tenho nada pra falar de Invicto. Mal. Eu amo a Brooke. Um beijo, querida. Um beijo. Mas é isso, né? A Brooke tem muito disso. Ela faz personagens muito bons, mesmo que algumas das narrativas não sejam tão interessantes. E o André Bianco faz a mesma coisa, assim. Ele tem personagens extremamente cativantes. Extremamente cativantes. Tão cativantes que mesmo os núcleos que não são interessantes, você quer acompanhar. Porque aquele personagem é interessante. Porque aquela história se torna boa por conta daquele personagem. Por como aquele personagem conduz aquela história. Sabe? Pelos pensamentos dele, pelas pequenas coisas que ele percebe, pela maneira de agir. Então, isso torna o livro muito bom, mesmo com todos os defeitos que ele tem, porque ele é um livro extremamente longo, e ele é um livro que talvez não deve precisar ser tão longo assim. E mesmo ele sendo longo, e eu dizendo pra você que ele talvez não precisasse ser tão longo assim, e que tem partes que são demasiadamente extensas, eu não consigo te dizer nada, absolutamente nada, desse livro que eu retiraria.
nada. Então, se o André Bianco não é sensacional, eu não sei o que ele é. De verdade. Eu acho que esse livro ele não se tornou só a minha melhor leitura do ano. Eu acho que fez o André Bianco talvez se tornar um dos meus escritores favoritos. Sabe? De tão bem construído que são esses personagens. E eu sei que os outros livros dele são muito bem avaliados. Eu tô, assim, curiosíssima para lê-los. Vocês não têm noção. Eu queria conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo. Pena que eu não consigo. Mas eu queria conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo. Porque eu quero terminar esse aqui. Ao mesmo tempo, eu quero terminar o Vampiro... Eu quero começar o Vampiro Rei, sabe? E eu quero ler vários outros livros do André Bianco também. E não dá. Não sou capaz de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Incrível. Incrível como eu sou incapaz de fazer isso tudo ao mesmo tempo. Deveria desenvolver uma maneira de conseguir fazer. Não me vem com leitura dinâmica que eu vou mandar você enfiar ela no seu cu. Isso não é leitura. Leitura dinâmica não é leitura. Vamos deixar isso determinado aqui. Viu, galerinha? Determinar que leitura dinâmica não é leitura. Eu demoro um mês pra ler um livro. Porque eu preciso ler de fato o livro. Senão eu não tenho como opinar sobre ele. Ok? Não fazer uma análise profunda dele. Se eu não tô fazendo uma análise profunda dele, posso entregar sem as mãos do meu trabalho. Falar, não. Esse trabalho não é pra mim. Porque se eu me proponho a uma crítica, a analisar alguma coisa, eu tenho que pelo menos fazer isso direito, né? E pra fazer isso direito, eu tenho que consumir aquela coisa de verdade. Não dá pra eu ver um filme, por exemplo, em 2x e falar que eu sou capaz o suficiente de criticá-lo. Não sou. É isso. Fiz a minha crítica desse vídeo já. À sociedade. Todo vídeo tem uma crítica à sociedade. Esse vídeo foi essa. Um beijo a todos que fazem leitura dinâmica. Eu quero que vocês se fodam. Então, essa terceira noite é a percepção de deu merda, galera. Os personagens que te fazem acompanhar ela são sensacionais. São essenciais pra te fazerem acompanhar ela. Mesmo aqueles personagens que não são tão bons assim. E, sinceramente, quando o sol começa a nascer, o sentimento que você tem, o pensamento que você tem é: ufa, galera. Ufa. Graças a Deus. Que bom que o sol apareceu. Porque é realmente desesperador você estar à noite nesse livro. Desesperador. Mas, assim que amanhã começa, a terceira manhã, terceiro dia começa, aqui é o momento de assim, ok, galera, não podemos ficar aqui? Oi, não podemos ficar aqui? Vamos dar um jeito. E esse terceiro dia é o que vai determinar Sargento Cássio Porto como um dos melhores líderes de sobreviventes que eu já acompanhei. Ele tá ali, lado a lado, com Rick Grimes e Joel Miller. O ápice pra mim. Eles são o ápice pra mim. O ápice. Né? E quando eu falo Rick Grimes, eu tô falando de Rick Grimes até a terceira temporada. E Rick Grimes do HQ. Já determinamos isso aqui, né? Tudo bem que eu gosto do Rick da quarta temporada. O Rick loucão, sabe? O que é? Arranca a garganta das pessoas na dentada. Adoro ele. Adoro ele. Mas a gente sabe que ele era fodão mesmo até a terceira temporada. Depois disso, daí a série decai, né? A série, ela vai numa vertigem. Mas é isso. E o Joel, bom. O Joel não é assim, não tenho como eu discordar dele, faria igual. É isso. Eu não tenho como discordar dele, eu faria igual. Tem como. Mas o Cássio, ele fica lá ao lado daí. Porque, sinceramente, são líderes, assim, digamos assim. Porque o Joel não é bem um líder de um grupo de sobreviventes. Ele é o sobrevivente. Né? Mas são líderes, assim, pessoas que tomam à frente das coisas, que tomam decisões das coisas, que enfrentam um perigo muito grande, que são muito inteligentes. E o Cássio é extremamente inteligente. Eu tô com um pão na mão, desculpa, galera. O Johnny veio me dar um pão pra eu comer. Mas o Cássio é extremamente inteligente, né? Então, o que faz com que ele seja um personagem também muito cativante. Porque ele não é tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que vamos fazer? Não, ele toma a frente mesmo. Ele vai lá e faz. Ele fala, ó, galera, ou vocês me seguem ou vocês morrem. Essa escolha que vocês têm, ok? Vocês fazem o que eu tô mandando ou vocês vão ficar aqui pra morrer. E é isso. Então ele é sensacional. E outra coisa, né? Cássio é camadas. Cássio é camadas. Quando você chega aqui, nesse terceiro dia, e você pensa que você já sabe tudo sobre o Cássio, você não sabe. Porque você vai descobrir mais coisa, que vai deixar ele mais incrível ainda, que vai botar ele num patamar mais elevado, que vai falar assim, porra, André,
Porra! Você criou um personagem foda, cara. Foda! É isso. É esse sentimento que você tem com o Cássio. Então, assim, se você não quer ler o livro porque não tem romance, pelo menos leia por conta de Cássio. Cássio é o tipo de pessoa que você deveria estar procurando para ter na sua vida. Talvez não amorosamente, caso você não se interesse por pessoas como ele. Por homens como ele. Né? Que não é descrito assim como um galã de cinema. Talvez você seja assim. Mas ele é uma pessoa pra você ter pelo menos próximo a você. Porque ele é sensacional. Sensacional. Mas essa terceira manhã, ela é a mais chata de todas. É a com menos ação, é a parte mais arrastada desse livro. É a parte mais sofredora, mais reflexiva, sabe? Mas é que o Cássio carrega nas costas. Fazer o quê? Mas, por mais que ela seja chata, ela vai te ensinar a seguinte lição. Não entre em lugares escuros, mesmo que seja de dia. É isso. Não faça. Dá merda, galera. E é aquilo que eu falei, mesmo que seja chata, não tem nada que eu consiga tirar aqui. Porque esse é um ponto muito positivo dessa obra, né? Tudo, absolutamente tudo que acontece impulsiona a história pra frente. Então, de fato, não tem nada que eu consiga excluir daqui e falar não era necessário. Porque no final acabou sendo. Porque ele, no final, levou a história até um lugar, sabe? Foi importante pro desenvolvimento de um personagem, de um núcleo, de um arco, de uma narrativa. Foi importante pra alguma coisa, mesmo sendo chato. Então, realmente, não tem nada que eu possa tirar daqui. Absolutamente nada. Entretanto, conforme a noite vai caindo, e o desespero, galera, ele vai batendo. Ele vai batendo. Ele vai batendo. Ele vai. Porque os personagens vão começando a ficar desesperados, entendeu? Porque aqui eles já sabem o que espera pra eles quando a noite cair. Já sabem o que espera quando o sol ir embora. E eles começam a ficar desesperados. E você começa a ficar desesperado. E aí o Cássio entra. E o Cássio fala, galera, joga no meu peito que eu vou matar. E ele conduz a terceira noite basicamente inteira. Sozinho. Nas costas. E assim, é realmente o ápice desse personagem. O ápice. Não, é o ápice desse personagem. Ele tem um outro ápice, mas esse aqui ainda é acima do outro, sabe? Essa noite aqui, essa quarta noite, é tipo assim, o quão importante é um bom líder numa situação dessas. Entende? Você precisa não ser só um bom líder ou só uma pessoa corajosa. Você precisa ser uma pessoa que as outras pessoas querem seguir. Você tem que ser uma pessoa que inspira as pessoas a te seguirem. Sabe? E o Cássio, ele se torna exatamente isso aqui. Por mais que algumas pessoas estejam assim, falando, não tenho certeza se a gente deve fazer o que ele tá mandando, será que esse cara é tudo isso? Mesmo assim, essas pessoas seguem ele. E seguem porque, mesmo não tendo certeza, confiam nele profundamente. Porque o cara inspira confiança. O cara fala assim, tá bom, você não quer ir, você não vai, você fica aí. Mas, você vai morrer. Entende? Você vai morrer. Então, você vai comigo, ou você morre. Você não gosta de mim? Beleza. Tranquilo, mas eu só quero que você sobreviva. As pessoas vão. E é muito incrível. Tem uma cena aqui, nessa parte, que ela é sensacional. Porque não só uma pessoa vai, ou um grupo de pessoas vai, mas ao longo do percurso, várias outras vão se juntando. E é uma cena emocionante. Essa aqui foi a primeira vez que o André conseguiu me emocionar nesse livro. Eu fiquei emocionada. Eu fiquei pensando, meu Deus, que lindo. Que lindo, sabe? E é isso, ele tá ali disposto a, sabe, a morrer, talvez, desde que ele consiga fazer o máximo de pessoas sobreviverem. É lindo, galera. Cássio é um chuchuzinho. Adoro ele. Então, o Cássio, ele é o tipo de personagem que eu gosto, né? Ele é o tipo de personagem inteligente. E a Raquel, que também é muito presente nessa quarta noite. Sensacional, outra garota que é sensacional. A Raquel também é o tipo de personagem que eu gosto, né? É a mulher maluca vingativa. Sensacional, Raquel. Tá de parabéns. Olha, a Raquel não foi escrita uma personagem pra você gostar dela. Mas você gosta dela, entende? Você talvez até queira ver ela conseguindo o que ela quer. De tanto que você gosta dela. Mesmo que talvez o que ela queira não seja tão certo assim. Sabe? É meio duvidoso. Mas a Raquel, ela é uma mulher doida vingativa. É fé nas malucas aqui. Fé nas malucas. Porque ela é toca da cabeça, às vezes. Mas ela é sensacional de se acompanhar.
sensacional. Assim como o Cássio. Então por isso que eu digo que esses dois, eles basicamente carregam um livro nas costas. A história inteira impulsionada por eles, e eles são incríveis. São personagens incríveis. É o que faz essa história ser realmente sensacional. Esses dois personagens. E a escrita do André. Que, sem mais, é belíssimo. É belíssimo. Belíssimo. A nossa língua portuguesa, ela é belíssima, galera. Linda. Outra coisa sobre a Raquel é que talvez a Raquel esteja mais próxima de Rick Grimes do que Cássio Porto, né? Porque, sabe, o Rick Grimes, aquele lá que eu falei da quarta temporada, né? Que arranca da dentada a garganta das pessoas. Raquel. E você não consegue discordar dela, né? Porque você pensa assim... Se eu estivesse no lugar dela, se eu fosse mãe no lugar dela, será que eu não faria a mesma coisa? Eu duvido que eu faria diferente. Complicado. Então, essa quarta noite, ela é basicamente o final, né? A gente vai decorrer para o final. E aí começa o quinto dia e a quinta noite. E a quinta noite é realmente o encerramento deste livro. Não acontece muita coisa no final. Além de, claro, um ganchinho para que a gente possa ter o segundo livro, né? Obviamente. Mas o que fica de salvo aqui realmente são esses personagens, assim. A Raquel e o Cássio, que são realmente sensacionais. São personagens muito bem construídos. A narrativa do André é muito bem feita. A história, ela é sensacional. Eu realmente não tenho que te falar do que é a experiência de ler um livro de um apocalipse vampírico no Brasil. Eu não tenho como te dizer o que é essa experiência. Você só vai poder ler essa experiência, sabe? Eu não tenho como te explicar o quão sensacional é isso. Mas é sensacional. Por mais livros assim. Galera, a gente não precisa escrever livros, literatura brasileira, buscando referência lá fora, viu? Dá pra fazer referência buscando daqui de dentro. Então, o André Bianco, ele escreve esse livro magistralmente, sabe? É muito incrível mesmo. A minha nota pra ele foi 5 estrelas, porque eu não consigo dar menos do que 5 estrelas. Porque mesmo com todos os defeitos, todas as partes chatas, todas as coisas que, porra, são mais do que necessário, todos os arcos que ficam abandonados no rolê, tudo isso que pra mim são pequenos defeitos na narrativa, nada prejudicou a minha experiência. Nada. E é isso que é... O teu livro não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Mas ele tem que ser bom. Ele tem que ser incrível. Ele tem que ser uma experiência fenomenal. E essa experiência aqui de ler A Noite Maldita foi sensacional. Eu não tenho tempo pra ler mais. De verdade. Eu não tenho tempo pra ler. Eu tô demorando muito pra ler um livro por causa da minha falta de tempo. TCC, faculdade, trabalho, tudo isso ocupa um tempo ferronho. Esse livro aqui, qualquer 2 minutos da minha vida livres, qualquer 2 minutos, eu tava lendo, entendeu? Eu li comendo, eu li no banheiro, eu li esperando o professor começar a aula, sabe? Eu li sentada na porta da frente da sala de aula. Eu li em qualquer momento que eu tinha pra ler, eu estava lendo. Eu dormi menos pra ler esse livro. Eu ia dormir 3 horas da manhã, acordando depois às 6. Pra conseguir terminar, porque, de verdade, eu só queria ler ele. Por mim, eu teria feito apenas isso. Eu tinha um monte de coisa pra assistir. E, tipo assim, às vezes, de verdade, eu colocava as coisas pra assistir e pegava o livro pra ler. Enquanto eu assistia, falava assim, não, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mentira, eu não conseguia. Depois eu tinha que assistir a parada toda de novo, porque eu não prestei atenção em nada. Mas eu tentei. Porque realmente, esse livro é sensacional. Eu não tenho como tirar um mísero milésimo de ponto dele. Não, realmente não consigo. Eu estou ansiosíssima pra ler A Deriva, que é a sequência desse livro. Muito, muito ansiosa. Mas não vai ser agora. Vai demorar um pouco ainda. Porque agora eu tô lendo um outro livro, que é Águas Turvas, da Emily Amit. Que vai vir resenha aí pra vocês também desse livro. Então, primeiro eu vou terminar o dela e depois eu vou voltar para o André.
É isso. Porque realmente eu quero só saber como é que vai se desenrolar essa história, entendeu? Como é que vai ficar esse mundo. Por mais que eu saiba que tem livros já que se passam 30 anos no futuro e que eu saiba a premissa desses livros, eu fico pensando assim, mas igual. Como é que vai rolar essa questão toda aí que tá rolando, hein? Como é que vai rolar a relação desses personagens? Me diz. Porque tem um personagem ali, inclusive um médico, que aquele cara ali tá aprontando coisa. Eu quero saber o que é que ele tá aprontando. Que ele tá aprontando coisa. Então, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu achei a escrita do André sensacional. E, cara, eu com certeza vou ler não só A Deriva, mas vários outros livros do André. Porque realmente ele talvez tenha se tornado um dos meus escritores favoritos de todos os tempos. Sendo assim, todos os meus escritores favoritos são brasileiros. É isso. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixa embaixo seu comentário se você se interessou por esse livro, se você já leu esse livro, se você não quer ler esse livro, o que você acha dessas coisas que eu disse aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo pra alguém que você acha que possa gostar, né? Sempre é importante pra nós. Não se esqueça que eu tenho um link na Amazon, então se você for comprar alguma coisa tipo um desses livrinhos que eu mencionei aqui, inclusive o da Emily Emmett, ele tá lá. Tem uma duologia, né? Que são os 2 livros dela, desse Águas Turvas, juntos num só, que tá por tipo R$9. Tá bem baratinho. E também tá disponível no Kindle Unlimited de graça. Assim como A Deriva e A Noite Maldita também estão de graça no Kindle Unlimited. Então você pode ir lá e pegar. Mas se você não tem o Kindle Unlimited, você também pode comprar. E se você for comprar, você, por favor, faz isso através do meu link. Que eu ganho uma pequena comissãozinha. Você não gasta nada, mas eu ganho alguma coisa. Então se você quer ajudar e apoiar esse canal, é uma boa maneira de fazer isso. Me siga nas minhas redes sociais, estão aqui na descrição, também estão aqui na tela. Não se esqueça de ir lá no Situação Crítica assistir vídeo, porque acabou de sair a resenha, sexta-feira, a resenha de... Resenha nada, né? A crítica de Coringa 2. Sensacional. Sensacional. Vocês gostam de ver eu com raiva? Sensacional, hein? Tem uma parte lá que eu realmente fiquei com raiva. Então, por favor, vai lá na Situação Crítica. É isso. Eu fico por aqui. Um beijo. Te vejo na próxima. Tchau. Comer meu pãozinho.